Sejam bem-vindos, EODers, para mais o nosso 19º podcast do Excelência Odontologia Digital. Eu, João Paulo Duá, Luiz Salotti, Rafael Cortázio e Demétrio Taqueta. No seu YouTube ou seu no Spotify, aí no trânsito, no caminho de casa, nos estudos. Presença marcante, o Excelência Odontologia Digital. Meus amigos, e nada é por acaso. Tem uma historinha que é a seguinte, que eu vi uma vez e me marcou. O acaso são pequenas presenças de Deus. Isso é bem interessante, essa ótica. E então, estamos aqui com um convidado que construiu a história do Excelência em Odontologia Digital, do EOD, que a gente já falou várias vezes como foi, né? A indicação do mestrado, de quando nós estávamos indo para uma cidade, mudamos, o Demétrio trouxe a gente para esse convívio aí, lá em Campinas, que eu já vou explicar um pouco melhor, e aí nasceu o EOD logo depois. Então, essa presença dessa pessoa aqui, para nós, é muito importante. Ela é desejada, ela é querida, ela nos formou, é isso. Hoje nós somos mestres devido a esse professor. Então, professor Wagner Ortega, seja bem-vindo. A sua presença aqui é ilustre para nós. É um presente tê-lo aqui conosco. E queria que você descrevesse já para os nossos ouvintes aí um pouco da sua história, como você conheceu esses meninos, né? Os meninos do EOD. Conta para nós também como que é a sua história na odontologia digital, como você chegou para esse cenário e está sentado aqui hoje conosco. Bom, primeiro, bom dia aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aí acompanhando. Estou muito contente de estar aqui, que momento espetacular, tá junto dos meus amigos aqui. Isso aí. Te amo, professor. Tamo junto, cara. Estou muito contente de estar aqui. Estou muito contente de estar aqui participando dessa reunião com vocês, de ver onde vocês chegaram, né? E tudo que vocês têm feito aí depois do curso, isso é muito bom. E vou contar um pouquinho da minha história, né? Isso aí. Então, eu sou Wagner, de Campinas. Fiz odontologia em Bauru em 1993 a 96. E aí, lá em Bauru, eu me formei dentista e fui fazer um mestrado quase que direto, assim. Então, fiquei lá, na comunidade odontológica lá em Bauru, né? Fiquei lá, fiz um ano de estágio, depois já entrei no mestrado. E aí eu dei uma sorte, eu não sei se eu dei sorte, mas foi um propósito divino aí, né? Lá em Bauru, eles tinham um curso de mestrado muito bem estruturado. Acho que a gente comentou isso durante a nossa caminhada lá. Então, lá em Bauru, na história da faculdade, lá veio um cara chamado Valdir Jansson, que é um professor que foi lá para o exterior, um dos primeiros professores brasileiros a atuar nos Estados Unidos como professor, um cara muito fera. E ele foi para Bauru e ele formou lá um grupo muito forte para fazer o curso de mestrado em prótese, que, se eu não me engano, foi um dos primeiros cursos de mestrado de pós-graduação na odontologia no Brasil. Então, ele montou um curso de pós-graduação, que isso foi caminhando ao longo do tempo. E eu, em 97, 98, entrei e tive a oportunidade de ser aluno desses caras. E aí que meus professores já não eram mais o Valdir Jansson, mas era o Pergolaro, o Gerson Bonfante, o Elton Bonachella, Paulo Martins, tinha um pessoal muito bom lá, Carlos Araújo, pessoal muito bom lá, e eu tive a oportunidade, naquele momento, de vivenciar um curso de mestrado diferente. Era um curso, assim, formador, tanto é que eles selecionavam alunos de cada pedaço do Brasil, de cada região do Brasil. Então, sempre tinha na turma um cara do Norte, do Nordeste, do Sul, do Rio de Janeiro. Eles estavam querendo divulgar e expandir o conhecimento deles para o Brasil. Tanto é que hoje, se você pegar as lideranças de prótese e reabilitação oral no Brasil, provavelmente você vai encontrar alguma semente vinda de lá. E isso foi muito marcante para mim. Beleza, fazemos um stop aí. Em 2000, eu voltei para Campinas e comecei a clinicar. Comecei a dar aula na CDC em Campinas. E em 2006, eu comecei na São Leopoldo Mandic, através dos braços do Marcelo Teixeira, que foi um colega de faculdade, um cara muito importante na minha vida também.
E a gente começou a trabalhar junto na São Leopoldo Mandic como professor. Aí, em 2013, já fazendo meu doutorado, na minha turma tinha um dentista do Rio de Janeiro que já trabalhava com digital há muito tempo. A família dele foi um dos pioneiros na odontologia digital, que é o Silvio De Luca. E ali na cantina, ali, conversando na cantina ali, ele falou: Wagner, você tá vendo esse negócio digital? Cara, tá diferente. Eu comecei com o Serec 1 lá atrás, 1, 2, já tá na Blucan, não sei o que lá, mas as coisas estão mudando. Isso em 2013. Acasos do destino, saindo da conversa com ele, tinha um folderzinho na São Leopoldo Mandic falando: ó, vai ter um curso Cirona na Mandic, parceria da faculdade e tal. Eu olhei aqui e falei: opa, já fui me interessar e só fiquei sabendo que a faculdade tinha um equipamento Cirona lá dentro, parado, guardado na radiologia lá, que não estava rodando. Aí eu já vi uma oportunidade acontecendo ali. Aí eu fiz um projetinho e mandei lá para o chefe lá. Chefe, e se a gente usufruísse dessa ferramenta aqui dentro da Mandic? Vamos estruturar um plano para colocar a odontologia digital na graduação, vamos estruturar um plano para colocar na pós-graduação. E aí que ele abriu as portas para mim dentro da São Leopoldo Mandic, o Dr. Zé Luiz, um outro personagem importante na história também, que ele olhou e falou: nossa, a gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem que trabalhar em cima disso. Aí de 2013 até 2015, o trabalho foi utilizar as ferramentas que a faculdade tinha disponível para poder fazer. Então, na época, era um Blucan, um scanner da Cirona, um Inlab 4.2 e uma fresadora MCX0. É isso que a gente tinha. 2013 a 2015, 2016, a gente implementou o ensino de odonto digital na graduação. Aí já aproximou contato com o pessoal do Christian Coachman, a gente já integrou o digital, o DSD na jogada. A faculdade já tinha a parte de radiologia bem desenvolvida, né? Então a gente tinha formando um conceito do que é odontologia digital ali naquela história, né? E aí, de 2016 até 2019, o projeto foi como a gente vai estruturar isso dentro da São Leopoldo Mandic, como que a gente vai montar como que a gente vai esticar os braços, né? Como que a gente vai? A graduação é um polo, mas como é que se ensina odontologia digital? E aí a minha proposta para a direção foi assim: ó, a gente tem que ter uma sala de aula de CAD, a gente tem que ter uma clínica com fluxo de atendimento e a gente tem que ter um laboratório. Então, nesse período aí o Dr. Zé Luiz aprovou e foi muito forte em conscientizar toda a São Leopoldo Mandic da importância disso, né? E abriu as portas e a gente estruturou uma sala de aula, estruturou uma clínica de atendimento, né? E também o laboratório foi começando a se montar até em 2019 e ser inaugurado, né? Dentro da São Leopoldo. Não que eu tenha criado isso tudo, mas eu participei do conceito da elaboração disso tudo. E aí, já voltando ao que a gente fez, que eu fiz lá em Bauru, né? Aí a ideia do mestrado foi justamente assim: ó, até o momento, a odontologia digital está sendo ensinada pelas empresas. A gente comprava um Serec, ia lá na Cirona, fazia dois dias de formação lá. Treinamento. Comprava um Tri-Shape, tinha lá o curso lá. Comprava, sei lá qual o scanner da época, mas comprava qualquer equipamento digital, você tinha o curso dentro da empresa, como aconteceu na implantodontia, né? A implantodontia era assim também. Eu quero fazer um curso de capacitação em implante da Nobel. Você ia fazer um curso uma semana na Nobel, comprava um kit cirúrgico e saía implantodontista de uma semana. Então, isso incomodava um pouco a gente, e a gente falou: nós vamos estruturar um curso para formar os professores de odontologia digital do amanhã. Vamos formar pessoas que falem de odontologia digital, obviamente incorporando as empresas, mas mais com a ideia de transformar isso num conceito, em algo acadêmico, né? Algo acadêmico. E aí que em 2020 a gente começou com o mestrado. Então, aí fazendo o link da nossa chegada. Então, o cenário era, para você que está acompanhando aí, 2019, lançamento do curso do mestrado na internet, nos sites e tudo mais. 2020, vai sair o curso. Pandemia em março, não é isso? Pandemia em março. Então, em 2020, a gente estava com um projeto novo, algo novo, primeiro do Brasil, se não me engano, primeiro da galáxia, que nem o Demetrio fala. Da Via Láctea. Da Via Láctea,
Então, o primeiro curso de mestrado em odontologia digital do Brasil, talvez um dos primeiros do mundo, que eu saiba, não tinha, até porque existe uma dificuldade nas universidades de você conseguir congregar esses interesses múltiplos, né? Então, você pegar uma USP, uma Unicamp, uma Unesp... De ter quem fale também, né? É muito difícil chegar lá e falar assim, vamos montar uma disciplina nova? Cara, como é que faz isso? Vamos montar um departamento novo? Quem vai ser o titular? Então, no mundo, deve ser difícil isso no mundo todo, porque eles não conseguiram se organizar ainda. Super necessário. É necessário porque a gente entendeu que é um outro assunto. Não é prótese, não é dentística, não é pele, não é endo, não é orto, não é nada. É um outro assunto. São ferramentas que a gente utiliza para todas, mas a gente tem que dedicar um conjuntinho de atividades diferentes aqui. Né? E aí o Dr. Zé Luiz entendeu isso. Ele compreendeu isso e falou assim, a gente vai botar isso aqui na Soropolo. E ele deu a chancelada. Isso foi importante. E aí a gente conseguiu montar o mestrado, só que o mestrado foi começar no meio da pandemia. Né? Aí vieram os heróis, né? Vocês se matricularam no curso. E aí a gente foi lá e começou a assistir as aulas aí de face shield, máscara, aula online, aquele conteúdo meio misto. Espaçado entre alunos, né? Carteiras espaçadas. Aí, ó, tem umas fotos da gente aí. O Bedel cobrando. Vê se tem aquela primeira foto do face shield, né? Aí, a gente ali, ó. O nariz é para fora, ele. Olha isso. Isso aí, a faculdade toda cheia, o cara passando o caminhão, dedetizando a cada meia hora ali, jogando spray, e a gente. Assisti aula de face shield, olha só. Assisti aula de face shield, dava aula de face shield, né? Com microscópio, com microfone de lapela aqui assim. Meu Deus. O monitor passando. O monitor vigiando a sala. Então foi um momento de adaptação de todos nós, de muita resiliência, de muita resistência, mas tinha uns sonhos acontecendo ali que a gente não podia recuar. Um sonho meu, pessoal, da gente ter construído isso, e um sonho de vocês também. Pô, acabei de entrar no mestrado, o curso está acontecendo, como é que vai ser isso, né? Às vezes começa a replicar uma história do passado que você viveu lá em Bauru, né? Que é a turma indo embora e levando a sementinha. Então a ideia era essa. Então a ideia divulgando, levando a odontologia, as ferramentas, né? Isso, a ideia era justamente essa, de a gente disseminar esse conhecimento e de compreender até melhor o que é essa tal odontologia digital. Porque a gente que já está trabalhando nessa área, a gente está trabalhando nessa área já tem um tempo, a gente vê que não para, né? Eu estava comentando isso até outro dia. O odonto digital não para em nenhum momento, você aprende hoje, mas amanhã, daqui a 2 meses, você vai estar já tem outro cenário, já tem novidade, então é uma constante atualização, não é uma coisa estática, né? Por exemplo, você pega conhecimento de prótese removível, né? Sem querer desmerecer os professores de prótese removível. Mas o nicho continua lá, o grampo circunferencial continua lá, desde que eu me conheço por gente. Na odonto digital já tem uma mudança muito mais rápida, né? Então, compreender o que é que a gente está estudando, o que a gente está ensinando, é dinâmico. Então, na verdade, a turma de vocês, e desde então, as turmas é que estão chancelando o que é o bolo que a gente está estudando, né? Então, a gente lá, muitas vezes no nosso seminário, a gente discutindo o que é, o que não é, o que entra, o que não entra, chamava professores convidados que contribuíram com a gente, né? Para a gente definir isso aí. Então, foi essa caminhada. Aí, só explicando para vocês, então, durante esse mestrado, eu tive a felicidade de encontrar, junto com de receber na minha casa, né, vamos dizer assim, pessoas que algumas já conhecia, né? O Demetrio a gente já conhecia, a da Luciana Sargologos e outros a gente já conhecia, as meninas, né, que eram minhas estagiárias, né, a Tamires, a Gabriele e tal, a Stephanie, receber um grupo de pessoas muito especial, da primeira turma, um grupo de pessoas que já trabalhavam, que tem essa inquietação, né, falar, cara, o que eu posso fazer para agregar mais para a minha atividade clínica, para a minha vida. E aqui estão essas pessoas que vocês já conhecem, que vocês estão seguindo aí, e são esses caras aqui formidáveis. Então essa é um pouquinho da história aí, da nossa história. Da nossa relação. É isso aí. E hoje o Wagner, ele é assim, 100%, né, vamos imaginar, ele é 80% professor, 20% dentista. Qual que é essa proporção assim de clínico? Ou você não sei. Não sabe? Eu acho que dá 30-30, assim. Ó, Laboratório.
Eu sou 30% dentista, 30% professor e 30% dono de laboratório, né? E 10% que sobrar você distribui aí. Esses 10% fica pra dona Célia. Fica pra Célia pros meninos, Os coitados. Né? corintianos, Rapaz do céu, foi mal, Célia. Tá difícil, a pressão tá forte, né? E o legal, assim, só uma lembrança que eu tenho, né? Isso daí acho que foi o nosso primeiro módulo presencial, que a gente pegou a pandemia, os 2 primeiros módulos foi domínio conexo, lembra? Que a gente fez online. Sim. E aí eu lembro que o Wagner fez uma reunião online com a turma, falou, galera, tem uma possibilidade da gente voltar presencial. Todo mundo parado, quarentena aí. Todo mundo em casa. Em casa. Ó, tem uma possibilidade. A São Leopoldo arrumou uma autorização, como é da área da saúde, a gente tem que voltar, mas assim, mostrar vacina, máscara, face shield, aquele questionário, álcool gel, tinha um sensor térmico na entrada da faculdade para ver se você estava quente, com febre. Temperatura, álcool gel até para em tudo. Tinha um aplicativo que você tinha que descrever seus sintomas para você poder entrar. Foi muito rigoroso. Liberar a sua entrada. Muito rigoroso e muito ágil também. Então, eu acho que nesse módulo a gente era a única turma que estava presencial. Não digo a única, mas tinham poucas. Umas 2 ali. E eu lembro você falando assim, cara, vamos voltar presencial. Precisa voltar. Precisa voltar. Nem que você tiver que usar armadura, eu lembro que você falou. Vamos voltar. É face shield? Face shield. É máscara, mas vamos voltar. Vamos voltar. Espalhado na sala tinha 2 carteiras entre as pessoas, né? Nossa, mas... E a gente assim, Wagner, só para expor o nosso sentimento quanto a reverência e o reconhecimento que a gente tem a você, né? Sempre que a gente tem possibilidade de falar da importância que você teve na nossa trajetória, a gente fala, porque você foi meio que o professor Xavier, sabe? Juntou a turminha. A gente não consegue se colocar no seu lugar, porque a primeira turma parecia que você estava no Butantã, né? Só tinha cobra. Isso é legal. E dar aula para cobra isso é muito bom. Então, isso também, transportando um pouco para a minha experiência lá de Bauru, lá na faculdade, eu tive essa dimensão exatamente muito clara lá. A gente tinha um mestrado, eu era recém-formado, então eu era o Pedrinho da turma, né? Eu era recém-formado, tinha o curso, e eles recebiam muitos feras de fora. Então vinha um cara lá de Manaus, você fala, cara, olha esse cara, vem um cara de Minas, e ia juntando. E, na verdade, o curso do mestrado não é uma coisa muito do professor para o aluno, é uma construção, cara, de todo mundo. Então você vem, o Demétrico já vinha com uma bagagem lá de trás, né? Você vê... eu lembro da Luciana, viu o Johnny, né, cara? Que loucura. Então você vai vendo pessoas que tiveram uma vivência de muito tempo, o Salote já estava bombando, fazendo guias e tudo mais, você já entrando no digital com aquela sede, aí junta com conhecimento de prótese, dando aula de prótese, com vivência de prótese, aí você fala, eu tenho conhecimento da prótese aqui, junta com esse seu do digital, junta com o seu do CAD, o seu do scanner, e aquilo vira uma liga ali, né? Um caldeirão de possibilidades, e aí sai o curso, por isso que acaba sendo rico, né? E por isso que acho que a gente acaba se conectando de forma diferente do que num curso usual, porque você se sente autor do negócio, isso não é... E nós somos abençoados, né, Wagner? Porque a turma toda se deu bem de um tanto, e essa troca aconteceu de verdade. Foi uma troca rica, né? Que é genuína, assim, uma coisa aberta, porque tá todo mundo no mesmo barco. Na verdade, todo mundo está fazendo algo diferente no mestrado, porque ali o que era novidade, talvez para todos, era fazer um mestrado, né? Então estava todo mundo entrando no mesmo barco. Falei, nossa, como é que é esse negócio de mestrado? Mas a vivência da odontologia, todo mundo já tinha uma bagagem. Então a gente... Completando os nomes aí, né? O Maurício Bulhões... olha, o Francis, cara, olha lá. Outra coisa, outro aspecto legal é a multidisciplinaridade do curso, né? Então não era um curso só de prótese, não era um curso de pério, de implante. Tinha a Gabriela com endo, tinha o Francis ortodontista, o Johnny que faz tudo, resolve tudo. O Maurício Lab lá em Salvador. O Maurício já voltado já para uma parte laboratorial, né? Já encabeçando uma parte laboratorial. O Demetrio é técnico. O Márcio radiologista. O Márcio rádio. Olha lá, é muito legal, né? E aqui até nessa imagem tem o Nelson, que fez mestrado comigo. Então, ele participou, ele sabe essa história exatamente. Ele foi um beneficiado disso, dessa vivência que a gente teve em Bauru.
E ele foi para os Estados Unidos e ele se mergulhou nessa parte digital e deu aula pra gente aí. Ele tá voando na impressão, né? Ele tá voando na impressão. Hoje ele tá focado na impressão. Na época nem era essa a praia dele. Eu acho que na época ele tava... Eu não lembro agora qual que era o assunto mais forte dele. Mas agora ele está na impressão de dentaduras completas. Ele publicou um livro agora sobre dentaduras completas. Então, bem legal. Olha como parece que as coisas vão se repetindo. O padrão vai se repetindo, né? E então assim, ele está lá em BH, ficou 8 anos em Nova York. Eu não sei se você tinha ideia ou noção de que isso poderia acontecer, ou os frutos do curso que você criou, né? Mas meio que acabou formando o nosso DNA, porque a gente leva muito aprendizado do que você montou lá, no sentido de vaidade, de ego, né? Então, eu lembro que você falou numa aula lá, não interessa o que você faz, não interessa de onde você veio, interessa o que você veio buscar aqui. Tá todo mundo querendo a mesma coisa, né? Então, já coloca todo mundo lá embaixo, e a gente trouxe isso como estrutura do nosso curso. Tanto é que na primeira aula a gente põe uma plaquinha atrás da porta lá, né? E tem lá um adesivo, até hoje tá lá. Deixe seu ego lá de fora. Legal. Quer dizer o quê? Não interessa quem você é até aqui. Interessa o que você quer daqui para dentro. E é igual vamos todo trabalhar mundo. isso junto. Interessa. Então, jogar todo mundo na mesma linha. Isso aí. Então, assim, a gente reconhece muito o que formou e, assim, a reverência porque se não fosse você, se não fosse o seu curso, jamais eu, pelo menos, conheceria esses caras. Eu não teria 3 anos de convivência com eles. Olha, 3 anos. 3 anos. Assim, não, assim, no curso... Né? Então nós estamos juntos desde 2020. Então, somando tudo tem mais 5 anos. Então a oportunidade que a gente teve de conhecer pessoas, né? E a gente criou essa afinidade que hoje em dia são meus irmãos. A gente não sabe o que vai virar. Não sabe. Eu tinha uma imagem, tinha uma ideia assim, fazendo um curso desse rico, com essa riqueza de troca, gera frutos. Então, para você ter uma ideia, lá em Bauru agora a gente fez um encontro de ex-alunos. E foram lá para o encontro, a gente está na 3ª edição já. Foram pessoas que fizeram pós-graduação em épocas que, 80 e poucos, 80, 90, 90 e poucos, 2000. Todo mundo passou por isso. Então, dá para ter uma noção como que isso acaba acontecendo. Eu visualizei ali pessoas que passaram pela mesma etapa e a gente se encontrou, parecia que a gente era irmão, cara. Você encontra uma pessoa que você nem conhece, mas ela passou pelo mesmo caminho que você. Sim. E aí você tem uma identidade ali, né? Se vocês encontrarem os alunos da turma 2 e 3, você fala, cara, você também fez isso, você também passou por isso e tal. Então a gente consegue ter uma ideia de como que as coisas vão caminhando. E a gente vai jogando as sementes, né, cara? Vai jogando as sementes. E no caso de vocês, como é um público muito rico, uma característica que é comum das pessoas que procuram esse tipo de curso de mestrado, que até o João falou, é essa inquietação. O cara tá lá e fala, cara, eu já fiz especialização, eu já fiz aperfeiçoamento, beleza, já fiz, eu tô pagando minhas contas, eu sou dentista, eu já sei aqui, tá tudo bem, mas parece cachorro que tem a coleira, a coleira esticou, e você fala, cara, mas tem mais coisa para lá, né? Solta aí, me dá a linha que eu quero ir. E o mestrado é um caminho para isso, né? Para você crescer um pouco mais, para você ir mais. E aí, nesse caminho, surgem coisas que até extrapolam o consultório. Né? Olha o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. E acho bacana. Extrapola. Você fala, cara, eu tenho um curso Onde agora. A gente chegou? Onde a gente chegou? Estou fazendo um podcast, sei lá, tem um canal no YouTube, tem um laboratório. Né? O bacana, Wagner, que eu lembro assim, eu tô tentando resgatar as etapas, as cenas, né, que passa um filme, tô tentando resgatar as cenas importantes, aí o que marcou a gente, né? E eu lembro que em determinado momento eu falo com os meninos que você foi meio que o Morpheus pra gente, né? Mostrou, a gente até coloca em aula, né? Mostrou a pílula vermelha e a pílula azul. Quer dizer, que caminho você quer seguir? É o quê? Você quer começar a pensar digital? Esse é outro então, ponto legal. É a porta que você abriu. É fazer o que você já faz pensando de forma digital. É difícil entender isso, né? Porque acho que a maior resistência que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com digital e vai conversar com um colega que ainda não está utilizando as ferramentas, o cara, isso aí é a odontologia mesma, essa só vai mudar a ferramenta. Aí o cara vai lá e fala, a odontologia mesma vai mudar a ferramenta. É verdade, você vai lá, você moldava, você começa a escanear. Aí você fazia, sei lá,
uma coroinha na mão, você começa a imprimir. Você mudou a ferramenta, a odontologia mesmo. Isso é verdade. Eu vou aproveitar o gancho, então. Assim, já contextualizado o nosso romance, né? A nossa história. Vamos agora entrar bem nessa etapa aí das ferramentas. Assim. O ShareSide foi a ferramenta que mudou o digital para mim. Foi o fluxo que mudou. Para o público que está ouvindo a gente aí e com essa experiência toda do professor, né? De ter os alunos da graduação, mestrado, experiência clínica, o lab. Qual que foi a ferramenta digital que mudou a sua vida? Rapaz, eu acho que mais me marca no digital, o que mais me marca é o CAD, cara. O CAD, ele me encanta. O scanner é uma ferramenta interessante, você captura informação. É o meio, né? No caso seu do ShareSide, o pacote está fechado, você quase nem vê fronteiras, né? Você escaneia, desenha e fresa ali, e isso te gera um produto final, e isso é maravilhoso. Mas a cozinha da odonto digital, no meu entender, está dentro do computador. Então, eu entendo a odontologia digital como ferramentas que capturam informação, joga para o ambiente virtual, ali você desenha, visualiza, interpreta, analisa, mede, tal, você faz um monte de coisa lá dentro e depois se você quiser transformar isso em algo físico, você vai cuspir para fora com a fresadora e com a impressora. Então, mas a cozinha está ali. Quando eu lembro certinho, a gente escaneando ali, as primeiras vezes escaneando e jogando para dentro do computador, aí de repente você vai lá e faz uma onlay em 5 minutos. Fez. Cadê o espaçador de troquel? Né? O recortador de troquel. Sem gotejador, sem gotejador de cera. Lecron. Cadê o sprue para você tirar o enceramento e levar para fazer uma injeção, uma fundição? Aí você fala, nossa, eu tenho um dente aqui? Tenho. Agora é só você jogar na fresadora? Ali o negócio me pegou. Tanto é que quando a gente começou, eu ficava doido para ter os CADs. Eu falo, nossa, eu ia na Cirona e falava, vamos conversar para vocês deixarem um in-lab com a gente. Eu preciso dar aula disso, eu preciso dar aula de oclusão com o CAD, eu preciso dar aula disso para lá e para cá. Então o CAD me encanta, Mas o equipamento que eu comprei, o primeiro, foi um forninho de cerâmica. Porque eu fazia o fluxo todo e não tinha como pintar e caracterizar os blocos. Finalizar. Olha que loucura. Então eu comecei pela beirada de cá, depois eu comprei o scanner, depois o software e aí fui fechando o ciclo. Então, mas eu acho que o que me encanta mais é o CAD, que a gente vê hoje sobreposições de tomografia, faz o planejamento de implante, faz o match. Então, se eu fosse falar, o dentista do... Alô, dentista do futuro. Cara... Você vai estar com o laptop na frente. Já começa a olhar no CAD, os alunos aí, galera da graduação. Já leva o livro. Se o meu filho fizesse odonto hoje, ele falou, pai, você vai me dar uma cadeira odontológica quando eu me formar? Eu falei, não, vou te dar um laptop. Aliás, eu vou te dar o laptop no primeiro ano da faculdade. Você vai começar a faculdade fazendo odontologia digital do início. Hoje, na graduação da São Leopoldo Mandic, quando a gente começou em 2016, a gente começou no 4º ano. A odontologia digital era uma disciplina de curiosidade. Você estava... Olha, o digital é assim, um lazer. Se prepara que quando você sair daqui, você vai encontrar essas ferramentas. Hoje a gente já jogou para o 2º ano. Hoje é como se fossem materiais dentários, assim, fazendo uma comparação. É uma disciplina de área básica. Você está na graduação, aprenda o que é um scanner, um software, o que é DICOM, o que é STL, o que é uma fresadora, uma impressora, porque na dentística, na prótese, na orto, na pério, na endo, você vai ter que usar recursos digitais no seu processo. Agora, você vê, né? De 2013 para 2016, são 3 anos aí. Então, ainda teve uma resistência, ainda existe uma resistência ainda dos próprios professores mesmo, que estão muito numa zona de conforto no analógico, de migrar para o digital, porque é uma coisa totalmente nova. E esses profissionais aí, os mais antigos ali, eles também tinham essa deficiência porque eles demoraram muito para criar mão, prática, né? E agora, cara, o digital... Tendo que abrir mão, cara. E o caminho foi inverso. Exato. Então aí você imagina... Porque antes começava o professor
jogava a informação e o aluno executava. Isso. O que veio? Veio a necessidade dos profissionais. O caminho... Se A rebaixarem ali para o nível do... A pressão tá vindo de fora para dentro. Exato, Mas- exato. Mas tem uma questão também que em 2013 não fazia sentido você ter um scanner e não ter uma fresadora. Era voltado muito para prótese. É verdade. Isso. É verdade. Então você vê quem O começou. kit era caro. Era caro. Então você fala, cara, não tem sentido investir 300 mil Só reais para fazer 1%, bloquinho. não é o nosso público. O público chegou. E quem Chegou. entrou? Protesista. Né? Provavelmente o protesista, provavelmente assim, foi o cara que obrigou o dentista a entrar no digital, porque eles se digitalizaram antes ele era dos beneficiado, né? Então o Serec começou lá, ele voltado principalmente para o restaurador, né? Então Sim. quem se beneficiou primeiro foi Foi o protesista, Foi o que boi fazia de as piranha, inlays, né? onlays, coroas, facetas, né? E aí isso mudou a vida deles, né? Aí depois começou a ampliar os tipos de scanner, tipo de software e de fresadora. Sim. Teve aquele boom da Mangueirbá no Brasil, os laboratórios de prótese comprando suas primeiras fresadoras, né? E como chama a outra, Zircosan. Aí começou aquele A boom. Mangueirbá. A Mangueirbá, a Zircosan começaram a difundir para os laboratórios de prótese. Então o protesista, mesmo indiretamente, já começou a se beneficiar do CAD/CAM. Isso. Mas as outras áreas ainda meio assim, né? Ó, aí veio o Invisalign, e aí agora isso está se juntando, né? Então E aí, tá... Mas mesmo assim, o Wagner, o que eu estava falando você ainda sente essa resistência ainda com os Sim, professores, sim. a parte mais... É difícil a pessoa, imagina, eu entendo isso aí. A pessoa estuda, trabalha a vida toda. ganha e mão, prática. Ela vai lá e ela domina muito aquele cenário. Então, por exemplo, eu sou professor de dentística e eu sou o melhor em resinas compostas, diretas. Eu faço uma escultura maravilhosa e não sei o que lá. Quando de repente ele olha que você pode fazer aquela escultura, eu posso fazer uma biblioteca de dentes digitais, eu pego a anatomia de um dente natural e jogo isso pro meu dente e consigo replicar isso na boca, ele fala, cara, isso aqui tá roubando O meu nicho. o meu nicho, cara, né? Então, eu imagino, eu lembro de um exemplo que é interessante. Meu irmão foi médico e urologista, ele foi fazer pós-graduação fora. Ele foi para a França para fazer cirurgia robótica. Né? Aí lá na França os caras faziam cirurgia robótica basicamente 100% no nicho dele lá. Quando ele voltou para o Brasil, ele chegou pro professor dele e falou, cara, lá é 100% robótica. Animal, né? Vamos implementar isso aqui, não sei o que lá. Tal. O professor dele falou assim, mas será que o robô é melhor do que as minhas 5.000 cirurgias que eu tenho feito? Aí, porque o cara... desculpa te falar, o robô não treme, o robô enxerga de baixo para cima, de cima para baixo, muda o ângulo, muda tudo. Desculpa falar, mas como é que você vai falar isso pro cara, né? Então, tem um processo de convencimento na verdade, não precisa nem convencer, a verdade vai se estabelecendo e ela vai dizendo isso. Lentamente as pessoas estão vindo, o dentista da ponta tá vindo falar, né? E ele fala, eu já estou usando, eu queria fazer um curso que tivesse esse tipo de formação. Tanto é que isso permitiu que a gente se reposicionasse no curso de graduação. E hoje os cursos de digital estão se ampliando, estão aumentando porque a demanda é grande, né? Em todas as áreas. Eu tive essa abordagem com o professor em 2012. Falei, professor, eu quero comprar um scanner, estou pesquisando tudo. Ele falou assim, não, larga a mão, isso é uma bobagem, né? Passou um ano, ele comprou o scanner, o professor. E aí ele me deu a aula de scanner, como usar o scanner. Como usar o scanner. Então tem tudo isso. A introdução, existe essa ruptura, não tem jeito. Essa resistência é muito, no mundo acadêmico, isso é muito forte, né? Porque as pessoas vão dividindo o espaço que elas ocupam dentro da universidade, tem um pouco de vaidade, tem um pouco de territorialismo, né? Então, olha, eu sou o professor da moldagem com casquete, eu sou o professor da moldagem com fio retrator. Eles ficam etiquetados, a gente fica etiquetado, né? Eu sou o professor do HE, do implante HE, aí veio o Cone Morse, o cara fala, Cone Morse, para quê? Eu sou professor da cirurgia aberta, e agora vem a cirurgia guiada. O cara, não, como assim você não vai abrir? Né? Hoje, olha só que interessante, aquilo que o Rafael estava comentando do pensar digital, né? As ferramentas, a odontologia é a mesma, né? A odontologia é a mesma. As ferramentas estão agregando de tal maneira que está mudando o nosso comportamento em relação à odontologia. Não que a odontologia mudou,
ela é a mesma. A gente tem que fazer Exato. restaurações respeitando princípios biológicos, princípios mecânicos. Então a restauração tem que aguentar mordida, aguentar ácido, aguentar temperatura, tem que estar adaptado, não pode agredir a polpa, não pode agredir a continua a mesma coisa. Só que a gente está usando umas ferramentas que permitem a gente enxergar através, né? Então a gente enxerga melhor. E aí você vai lá e, por exemplo, num pensamento desse de uma cirurgia, hoje eu vindo para cá, eu não peguei a lista telefônica e botei no banco do lado, né, ou a guia 4 rodas. Não, o que eu fiz? Eu liguei o Waze. O Waze me deu o horário que eu ia chegar, o caminho que eu tinha que fazer, e eu vim cantando, vim com o rádio ligado, escutando na boa. No digital é a mesma coisa. Então hoje a gente olha para uma situação, você fala, eu vou pegar uma tomografia, um escaneamento, vou sobrepor, e você já vai com um pensamento além, né? Esse pensar digital que o Rafael comentou é o ponto. E a gente não consegue... Esse é o ponto mais difícil de convencer as pessoas de que não é simplesmente um scanner, não é simplesmente uma fresadora. Tem um entendimento das coisas. Né? A gente faz isso quase que automaticamente no consultório, quando a gente usa um foto. Intuitivo. Né? Você vai lá e fala, vou fazer uma resina. Você já fala para a secretária, pega o foto, pega o adesivo, pega isso, né? Você já está pensando adesivamente, não é isso? E digitalmente, como é que é? Chega no consultório, primeira consulta, você escaneia. Né? Então você já está pensando, já vou pegar as informações que eu preciso aqui. E uma coisa muito legal do digital, Wagner, que a gente fala bastante, é a comunicação com o paciente, como melhorou. Nossa. Né? Qual que é a tua visão disso? Dessa questão de mostrar o paciente no computador, fazer uma cirurgia prévia virtual, explicar para ele a dificuldade. De repente, por que vai ser um implante, não dois, um dente e... É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, eu coloco lá, se me perguntarem quais são os benefícios do digital na odontologia, como que se resume isso, né? Porque a gente não consegue elencar. A gente tem dificuldade de comunicar isso para as pessoas, né? Porque uma hora você fala, o scanner é bom porque você agiliza. A outra hora você fala, não, a impressora 3D é bom porque você faz isso, mas no todo... Eu entendo que a odonto digital é um instrumento que permite você visualizar melhor. Visualizando melhor, você estabelece diagnósticos mais claros. Você comunica melhor, que aí entra o que você está falando, né? E comunicando melhor, diagnóstico mais claro, você consegue fazer um planejamento mais assertivo. E aí, planejando bem, você executa mais rápido, com precisão, com previsibilidade e muitas vezes mais rápido. E você pode ter um plano A, B e C ali para poder mostrar para o paciente. E aí, na comunicação com o paciente, isso é maravilhoso, porque ele enxerga a boca dele. É difícil explicar para o paciente. Eu tenho uma cavidade MOD com pequena infiltração na distal que requer substituição. Aí o cara já olha e fala, esse cara tá me enrolando. A rebimboca da parafuseta do mecânico. É que nem mecânico, que nem mecânico. O cara chega, tem um problema aqui, não sei o que lá. Você fala, tá com problema, não tô escutando nada. Esse cara, tô com a vida boa aqui. Aí você escaneia, abre na tela e fala, tá vendo aqui? Tira uma radiografia, sobrepõe lá e fala, tá vendo aqui? Tira uma tomografia, tá vendo? Teve uma reabsorção na sua raiz, a gente vai ter que extrair. Tem espaço para colocar implante, a gente pode tirar o dente, colocar o implante na mesma consulta. Então, ele participa com você. Então, até ontem teve uma aluna ligando, falando, professor, eu estou interessado em comprar um scanner, tal, qual que esse scanner que é melhor, qual que tem a melhor resolução? Eu falei assim, não pense no scanner só como um instrumento de moldagem, pensa como um instrumento de comunicação. Sim. Você vai comunicar com o seu paciente instantaneamente, escaneou. É visual, né? Dependendo da estrutura que você tiver no consultório, você põe uma tela lá no teto, lá, enquanto você escaneia, ele está vendo você escanear, ele está te acompanhando, que nem um ultrassom de nenê, ele está vendo aquilo, né? Então fala, cara, que legal essa profissão sua, hein? Antigamente o pessoal falava, odontologia. Por que você escolheu fazer odonto, cara? Era a pergunta, né? Aquele cheiro. Hoje o paciente o cara fala, como é que você fazia antes? Como é que era? Antes era aquela massa que você... né? Então, essa mudança de comunicação é maravilhoso. E isso o paciente está notando, ele está dando valor no mercado para isso, está cobrando isso dos dentistas, e os dentistas estão vindo para as faculdades cobrando isso nos cursos. Então, hoje praticamente você vai fazer um curso de orto, e não vai falar de alinhador. Vai fazer um curso de cirurgia e não vai falar de guiada. Vou fazer um curso de prótese e não vou falar de CAD/CAM. É complicado. E aproveitando esse seu fascínio assim, pelo CAD, para quem está começando hoje, qual software você indicaria para quem começa hoje a estar já... Esse aluno que que a gente tem usado com o laptop debaixo do braço, substitui o livro? Pensando no instrumento, pensando no CAD como...
uma ferramenta de aprendizado, assim. Isso. A gente tem usado muito o Blue Sky. Blue Sky como software de match, de sobreposição de tomografias com escaneamento. Cada vez ele está mais rico de possibilidades. Olha só. Olha como que é, para a gente entender o digital, né? Blue Sky Plan é um software da empresa Blue Sky Bill, que é uma empresa de implante americana, não é isso? Aí eles foram lá desenvolver o software. Hoje a empresa de software é maior do que a empresa de implante. A empresa de implante é pequena, mas o software, eles tiveram a genialidade de colocar gratuitamente no mercado. Pulverizou. Viralizou, pulverizou, foi para o mundo todo, exatamente. E a gente utiliza isso com os nossos alunos. Eu posso chegar na minha sala de aula e falar, todo mundo pega o computador, instala o software aí no computador e a gente vai usar essa ferramenta. Então isso é muito bom. Gratuito, permite acesso, só vai pagar por exportações. Caso queira. Então você pode estudar, fazer todo o planejamento. Então, uma ferramenta fantástica. Seria uma ferramenta de início aí, bem indicada. A outra ferramenta que eu acho assim, que interessante, apesar dela estar perdendo espaço agora, porque tem os softwares tipo o Medit Link, que é bem legal, né, que agora vai começar a cobrar, é o Mesh Mixer da vida. Então o Mesh Mixer, ele é o caderno espiral, entendeu? É o caderno espiral. Uma hora ou outra você vai ter que usar. Então uma hora ou outra você vai precisar. Então ele está lá, você fala, cara, estou usando o software, mas ele não faz isso. Joga lá. Joga lá que lá o mundo é livre, é a terra de ninguém. Muito bom escutar isso de um professor. Estamos alinhados. Estamos alinhados? Não foi combinado. Estamos juntos, porque o Mesh Mixer, ali você aprende o que é o CAD mesmo. Então ali você vai ter como cortar, como unir, bolear. Você começa a pensar digital. Você começa a pensar digital, isso. Então qualquer... mas hoje tem a IA, hoje tem isso, cara. Da mesma forma que lá atrás você precisou fazer um curso de escultura para fazer uma restauração em amálgama, em resina, o Mesh Mixer é o seu pingador de cera do CAD, né? Vai evoluir, mas uma hora ou outra você vai precisar recorrer a isso. Então eu não largaria o Mesh Mixer. E os alunos, né, tem muita dificuldade, a gente fala, aprende a dirigir com uma Kombi sem freio na terra. É isso aí. É isso aí. Chovendo. Depois, Depois viesse... Cara, a hora que você vai olhar, você vai entender que a IA... Por exemplo, eu tenho um software que é automático. Ele fez aquele processo que eu faço no Mesh Mixer lá. Ele fez automático, mas eu sei o que ele fez. E se ele engasgar, eu sei onde ele engasgou, eu sei onde ele parou, onde ele não conseguiu. Faltou esse tipo de informação para ele dar sequência. Então, o Mesh Mixer é muito bom. E quem tem me surpreendido aí é o Smile Cloud, né? O Smile Cloud no planejamento digital do sorriso, a gente tem abordado muito usando o Smile Cloud, porque também entra nesse... Você consegue ter um custo baixo para ele conseguir ter acesso às ferramentas e está fazendo uma integração agora com codiagnósticos bem interessante. Então, é uma ferramenta bem interessante. A foto dá movimento agora. Então, cara, o que é isso? Assustador. Agora, o Wagner, você vê, né, na parte da docência mesmo, né? Não está na hora de ter uma união maior aí do corpo docente das universidades e mergulhar de vez no digital, pressionar a autoridade para a gente ter mais acesso, né? A gente paga um preço, cara, absurdo em tudo que a gente paga. Então, não está na hora de ter uma união da docência geral aí da odontologia e chegar e começar a pressionar a autoridade, falar assim, olha, a gente tem uma odontologia de ponta, porque nós já viajamos aí para a Europa e todo mundo elogia o nosso trabalho. Uhum. O que a gente precisa para melhorar? Pô, a gente precisa de um incentivo aí fiscal, melhorar a condição de preço, melhorar... Pô, a gente está vendo agora que está acabando o financiamento para dentista. Sim. Então, assim, em vez da gente melhorar a condição do dentista aí para o digital, cara, a gente está piorando, dificultando a entrada dele do digital. É que o pensamento do digital, que eu acho que é um grande equívoco, o pensamento do digital, que as pessoas encaram o digital como uma atividade de elite. É elitizado. E esses equipamentos digitais são para atender uma elite. Que é um erro. Não é todo paciente que vai usufruir desse benefício porque é caro. É ao contrário. Muito pelo contrário. O equipamento é caro. É você pensar, um ônibus é mais caro que um carro. Mas o ônibus que atende a população, não é isso? Isso. Então, hoje você vê gari com o celular na mão, o WhatsApp. Você vê um cara que vende reciclável, pegando papelão na rua com o WhatsApp. Ele vende numa...
Então você vai falar que o digital é uma ferramenta de elite? No nosso caso, a gente tem provas disso, né? A gente tem restaurações impressas que já estão com custo mais baixo. Você tem próteses totais impressas para atender a população. Eu acho que a hora que as entidades entenderem que o digital não é uma ferramenta de elite, que é uma ferramenta de democratização até. Eu vejo como democratização da odontologia. Odontologia é caro. Um tratamento particular no consultório é caro. Os convênios muitas vezes não cobrem a qualidade que um consultório particular tem. Mas o digital consegue elevar o nível da qualidade do que é público, né? Já tem até um grupo aqui, o iDentry, por exemplo. Eles são lá um grupo que faz dentadura e eles estão fazendo parcerias com prefeituras. Já tem prefeitura entendendo que o digital vai substituir aquela ociosidade dos céus lá, das clínicas de especialidade, que não conseguem entregar um produto razoável. Então, o digital é uma ferramenta. A hora que isso for compreendido por todos... A demanda, né? Também a hora que for compreendido por todos, aquela dentadura do posto de saúde pode virar um protocolo. O que já está acontecendo lá fora, né? Por isso que está exatamente. Desenvolvendo bem, né? A prótese, né? E ainda que a gente tenha uma exigência maior com a prótese total. Talvez isso esteja travando um pouquinho. Sim. Mas a prótese popular total impressa 3D, ela é magnífica. Como saúde pública, Como saúde pública é maravilhoso, né? A prótese removível. Impressionante. Então, o custo-benefício. Rapidez, é impressionante. E a velocidade você consegue fazer praticamente numa consulta única, né? Você pega uma consulta de um pouco maior, você vai lá e você consegue entregar no final do dia, você entrega uma prótese. Sim. Então, olha só isso. A hora que o sistema público entender, ele vai que não existe essa organização, né? Mas o sistema público entender que isso é benéfico, ele pressiona as instituições de ensino. Nós precisamos criar pessoas aptas a trabalhar com isso. E aí o ciclo vai se fazer. Dentro da universidade em si, é difícil porque as pessoas estão defendendo delas. Elas estão defendendo o território delas ocupado. Eu sou professor de prótese. Eu faço prótese total prensada na mufla há 30, 40 anos. Eu prenso na mufla como ninguém. Eu ensino há 40 anos isso. Por que eu faria diferente agora, que eu tenho mais 5 anos para me aposentar? É complicado isso. Quem faria? O jovem. Mas ele vai abrir espaço para esse jovem? Então tem um territorialista ali, né? Tem que ter uma força maior que fala: vamos mudar isso aqui? Se você não mudar isso aqui, a gente tira vocês fora daqui. Tira fora. Acaba sendo engolido. Então, mas eu acho que, assim, agora, como classe, como categoria, assim, dos dentistas, eu acho que está todo mundo tão preocupado em se manter atualizado que a gente tem dificuldade de se organizar como comunidade, como sociedade, assim, como entidade, né? Então, todo mundo correndo, você vê que, cara, todo mundo ali, consultório, atualização, curso, e vai. A hora que a gente fala, vamos montar uma reunião para a gente se organizar, para a gente pleitear uma redução de impostos, por exemplo, porque veio produto muito caro lá de fora, né? Vem uma impressora, eu imagino o tanto de imposto que tem ali em cima, eu nem sei, uma fresadora, é muito imposto. Aí você vai lá, paga uma fortuna por um negócio que era para ser mais barato, né? A gente compra uma impressora chinesa aqui, barata, porque o fabricante nacional não consegue produzir. Uma impressora que você compra por R$ 1.500 chinesa, vem da China. Se você for comprar uma nacional, você não consegue comprar por menos de R$ 10.000, né? Lembra tinha uma de Itu ali, uma empresa de Itu, a ESE, alguma coisa assim. Era 11 mil o preço que eles conseguiam botar no mercado. E aí chega uma N-Cubic por 1.500, 2.000. Quebra o cara totalmente, né? Então, é difícil a gente se organizar e estruturar como entidade, como comércio, né? Mas eu acho que está crescendo, a gente não é... Eu não sei quanto é o percentual, mas é abaixo de 10% ainda de dentistas que usam. O último levantamento que a gente viu era assim, mundial é 15%, no Brasil beira 5%. Beira 5%, né? Olha... E o que a gente viu lá também, 20% da impressão 3D no mundo é feita por dentistas. Odontologia. No mundo, né? Então, isso que me surpreendeu. A bocanha. Porque no nosso curso, quando a gente teve, lá em 2020, quando a gente falava de impressão 3D, as pessoas falavam, não, impressão 3D, a indústria que está utilizando, mas a impressão 3D se encaixou tão bem para nós, né? Tão bem que o mercado odontológico cresceu tanto que a gente hoje tem muitas empresas que fornecem matéria-prima para as fabricantes de resina, que o principal mercado é odontológico.
Isso aí. Incrível Imagina. isso. É incrível isso. E a gente viu assim. né? E isso é importante para a gente entender a nossa força também. E você- Que nós somos formiguinhas Isso. espalhadas no mundo todo e consome e gira um mercado absurdo. E o Isso Brasil é aí. o maior deles, né? E eles vão trazendo para um conceito odontológico aquilo que não era. Você Sim. pode ver que a evolução das impressoras está trazendo esse contexto para dentro do consultório, cada vez mais. Mas Isso aí. esse papo das ferramentas e deixar a odontologia rotular ela como elite, quem tem o digital, pô, isso é complicadíssimo, porque desestimula o cara que está recém-formado agora a pegar e falar assim, eu vou ser dentista de dente, mas não, porque eu não vou ter dinheiro para comprar um scanner agora, eu vou ter que trabalhar com molde, eu não quero isso daí, isso aí está fora da realidade. Aí a gente viu aquele dado lá, né, Rafa, que uma das profissões que tem mais desistência hoje Odontologia. 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 O cara se forma e muda de área. É uma Olha das, só. uma das primeiras. Então, assim, Até porque a nossa profissão, eu sou apaixonado pelo que a gente faz, né? Odontologia. Mas ela requer uma persistência. Você não sai da faculdade sabendo, né? Você faz 4 anos de faculdade, você sai muito cru para poder exercer. Requer um período, e é isso que eu falo para os alunos da graduação. Eu falo, aproveita essa oportunidade, porque se tem alguma coisa que vocês são melhores do que a gente, é no digital, né? Quem está se formando agora, São nativos. eles nasceram fazendo assim na telinha, uma né? atividade digital. Então essas pessoas têm uma intimidade com o digital. Eu fui mexer a primeira vez no computador que eu liguei, que eu lembro de ter apertado um play. Fui lá na faculdade, na biblioteca, no computador da biblioteca da faculdade. Não tinha em casa. Então... 486. eu tô... 286. Esse aí, 386. Pentium 1, Pentium 2 e assim vai, né? Aí vai. Então, a primeira vez que eu liguei o computador foi nessa época. Imagine você que já começou no digital, a hora que você sai para fora e você vai para uma clínica, tá cheio de grisalhos, cabelo branco, que não sabe mexer no computador, precisando de um jovem como você que está aí, né? Então, precisando de um jovem para trabalhar no digital. Então, isso deveria ser de estímulo, servir de estímulo para ele, né? Mas não é simples, não vai ser em 1 ano que ele vai recuperar o dinheiro investido, não vai ser em 2 anos, vai precisar de uma resiliência maior e talvez as gerações mais novas não tenham essa persistência. Aí, às vezes, eu encontro uma atividade que dá um retorno maior e ele pula fora do barco, né? Então, a gente conversando com o pessoal lá de fora, né, e falou, às vezes a gente fala em porcentagem, tudo bem, então vamos arredondar para 5%. Então, 5% dos dentistas no Brasil estão utilizando ferramentas digitais. Ok, é pouco. Só que lá fora, por que a gente é bem olhado? Porque os 5% nosso significa um absurdo de número para eles. 5% de 400 Porque mil, né? se você pensar que o país 5% de 400 um quarto mil. dos dentistas do mundo estão aqui, então os 5%, e olha como a indústria nos vê. E provavelmente esses 5% são 5% de inquietos. E assim, é um oceano de Que possibilidades corre atrás, né? para frente. Um oceano de possibilidades. A empresa vê a gente como um mercado em potencial Absurdo. altíssimo, né? Agora, isso que você está falando com relação a recém-formado, essa natividade que a molecada tem, que está vindo, que é uma tecnologia nata neles, né? Aonde você acha que eles esbarram no sentido de quando a gente está falando de tecnologia dedicada? Que a gente tem um conceito aqui formado que a gente até fala em aula. Antes de falar a nossa percepção, que a gente já até divulgou várias vezes, eu queria ouvir a sua o seguinte: por que a gente monta um curso de odontologia digital e a nossa persona, o nosso aluno que mais nos procura é 40, 50 a mais? É incrível isso, né? Não deveria ser o contrário? Mas eu acho que assim, o jovem, eu dou aula na graduação desde 2006, né? Então, o que eu percebo é que ele desconhece muito o que ele precisa saber. Eu até falo para eles, não me pergunte muito o porquê agora. Abre o seu baldinho e coloca as ferramentas lá dentro. Vai pegando. Depois você vai saber por quê. O de 40 e 50 anos já sabe o porquê. A dor, né? Ele fala, cara, isso vai ser útil para mim aqui. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com moldagem. E o scanner agiliza a moldagem de uma maneira
não só a moldagem, como o registro intermaxilar, toda aquela consulta lá, o cara, o olho dele brilha. Só que ele tem uma dificuldade no digital. Então ele fala, cara, eu preciso ir atrás disso porque eu preciso melhorar, entender melhor isso para poder executar. Então quem está... Você pode até ver que cursos de IA agora, divulgações de cursos de IA, eles falam, pacote especial para os 50 a mais, para os 45 anos. Sim. Porque ele sabe que essa camada é a camada que vai utilizar a ferramenta, ele está necessitando da ferramenta que a IA está apresentando e que o CAD-CAM está apresentando. Alimentar ela com recursos Exatamente. de qualidade. Então ele entende ela isso. evoluir. É esse cara de 45 anos para mais que vai pegar na mão de um menino recém-formado e vai falar, eu já tenho aqui o equipamento no meu consultório e eu preciso de você comigo porque eu não tenho tempo de sentar na frente do computador. Eu não tenho tempo de sentar na frente do computador e ficar esmiuçando esse software e agora, cara. Então você vai fazer, você vai tirando o mato da frente e a gente vai trilhando junto. Então isso está acontecendo. Eu tenho alunos da graduação que me ligam e falam, Wagner, você não acredita. Fui numa clínica agora, o cara perguntou para mim se eu tinha experiência com digital. Eu falei, eu já passei por isso na graduação e hoje eu sou o cara que coordena o digital dentro da clínica. Porque eu sei fazer um escaneamento, eu sei tirar uma foto padronizada, eu sei fazer um DSD, um planejamento digital do sorriso, e estou aprendendo CAD. Agora eu estou mergulhando no CAD. Olha que incrível. Essa é a profissão nova. O cara tem Pra emprego onde ele quiser. Para garotada isso é maravilhoso. E abrir um canal. E outra coisa que eu acho que o digital, eu vejo a odontologia brasileira assim. A gente, antigamente o pessoal falava que brasileiro só tinha jogador de futebol e uma outra profissão que eu não posso falar aqui, mas só tinha... a gente é um país do futebol, não é isso? Mas na verdade não, nós somos o país da odontologia. Os melhores do mundo estão aqui, desses 5% que a gente está falando, ali dentro estão os melhores. Pode destacar aí, você pode destacar o Paulo Cano, Vitor Clavijo. Pode colocar aí, tem muitos. Tem uma infinidade, né? O Kina, você tem os caras espetaculares aqui dentro. Christian Coachman, o Christian Coachman, os técnicos também em prótese, Bocabella, Cristiano Soares. O pessoal que fez a diferença, né, no digital. Esses caras também são assustadores. O Brasil tem os craques estão aqui. E o digital permite que a gente faça uma coisa que territorialmente é complicado no analógico, que é o mercado é o mundo, cara. Né? Então, eu penso no digital, não você desenhando necessariamente o dente para o seu consultório somente, mas você pode estar desenhando o dente para fora. Cara. Você pode estar desenhando um dente para a Indonésia, entendeu? Você está lá, você está aqui e você está no mundo. Quando eu fiz uma palestra no CIOSP, no stand do CRO, do CFO, eu falei exatamente isso. Não criem amarras para os dentistas e técnicos que trabalham com digital a ponto de só pode escanear quem é dentista, só pode desenhar quem é cadista. Não põe certificado em cima disso, não. Deixa a gente livre para a gente competir internacionalmente. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê uma migração muito grande de técnicos em prótese indo para fora para ser cadistas e técnicos em laboratórios fora do Brasil. Isso eles estão fazendo lá. Mas eles podem fazer muita coisa daqui. Eles não precisam ir para lá. Então, o mundo é o mercado nosso. Então, quem está fazendo curso com vocês hoje talvez ele esteja pensando em fazer o odonto digital para atender uma demanda do consultório pontual, né, uma demanda específica, mas de repente abre um leque para ele que ele fala, cara, eu estou fazendo dente, eu estou desenhando prótese para um laboratório na Espanha, daqui, entendeu? De chinelo e bermuda, né? Então, o mundo está assim, abrindo para nós. E nós somos bons nisso. Nós somos resilientes, nós somos socialmente habilidosos, a gente é criativo, a gente tem um rigor estética de beleza diferenciado. Então, cara, a gente tem tudo para reinar. Tem tudo para reinar. E a molecada tem... A molecada tá com o campo aberto para eles, né? A gente aprende muito com os erros, né? Assim... Na odontologia digital, qual foi o meu maior erro? Talvez eu não ter começado antes. Né? Ou a gente fala muito isso em curso também, que um dos maiores erros é não começar pelo conhecimento. Porque muitos colegas têm o equipamento lá parado, porque adquiriu, porque entrou na onda, mas não consegue executar, porque talvez não tenha esse aluno que está chegando com essa natividade digital. Qual foi o seu maior erro na odontologia digital? Rapaz, boa pergunta, hein? Deixa eu ver. Tem tempo para pensar. Na época que a gente começou,
Eu lembro você comprou o Serec no Conicad, não foi? Naquele congresso, né? Olha aí. Então, foi quando a Omnicam surgiu, né? Isso. Foi a Omnicam. Então, nessa época, você fala assim, ó, o certo seria eu ter começado por conhecimento. E eu acho que eu acabei fazendo isso. Primeiro que eu não tinha como comprar o equipamento naquela época. Quando começou na faculdade, a gente começou o plano ali, eu fui para a Ciruona fazer um curso na Ciruona, fiz cursos em São Paulo, fiz curso com o pessoal da Ciruona lá em São Paulo, e aí fui fazer curso Exocad, Dental System, Tri-Shape, e fui procurando. Então, nesse caminho do conhecimento, eu fiz. Talvez o meu erro tenha sido... eu demorei demais para jogar isso para dentro da minha atividade profissional no consultório. Porque eu tenho uma ficha de professor talvez maior do que de clínico. Então, você perguntar para mim o que eu sou, eu fico meio na dúvida ali. Eu falo assim, cara, acho que eu sou mais professor. E aí, na hora de replicar isso para dentro da minha atividade clínica, eu fui mais lento, eu fui mais moroso e talvez eu tenha perdido um pouco de time, assim. Então, hoje meu consultório tem os equipamentos digitais, tudo, mas se eu tivesse iniciado lá atrás, zerado o porquinho naquela época do Conicad comprado, talvez eu estaria num outro momento agora, né? É o tempo de cada um. Mas assim, é porque agora já estou tentando recuperar isso, porque até um laboratório eu montei, então isso já replicou. Acelera. Mas isso que você comentou eu acho que é fundamental. Você tem um jeito para começar e aprendendo. E não, o dentista tem uma necessidade de ter aquisição, para mostrar que está fazendo, né? Então ele vai lá e não sabe fazer uma resina, mas ele já comprou um foco. E muitas vezes vai se frustrar, né? Ele não sabe fazer cirurgia, mas ele tem um kit. Né? Ele adora, a gente adora. E no digital é caro a brincadeira. Então o cara comprou um scanner e não usou. Algum planejamento dele falhou. Sem uso depreciativa, né? Se bem que hoje os scanners sem pó, praticamente uma boa parte dele sem fio já vindo. Cara, se o cara não usar... Pô, mas a gente vê uma coisa, né? O dentista é muito influenciável, ponto, né? Principalmente por vendedores de equipamento. E a maior prova disso é você abrir classificados e ver o número de equipamentos que estão para vender. Para vender, devolvendo. Sem ter utilizado. Por quê? Porque às vezes acaba comprando sem ter o conhecimento. Então essa é a nossa briga até no curso. Essa é a missão de vocês agora, né? Exato, de você ter conhecimento antes do equipamento. Né? Porque você vê a maior empresa, talvez que vendeu scanner intraoral, não é de scanner intraoral. É de outro produto que eles atrelam. Sim. Um pacote para o recém-formado. Aí o cara fala, você quer comprar implante? E vai junto. Aí vai junto um scanner. Aí o cara nem sabe por quê. Que seja o produto. Ou a impressora. Ou equipamento odontológico. Agora é equipamento odontológico. Você compra um equipo, o recém-formado está montando um consultório, já põe junto no financiamento um scanner. Tá bom, vem junto. Então eu acabei de comprar uma ferramenta sem saber utilizar. A gente dá o exemplo de comprar um automóvel sem ter habilitação. Né? Isso aí. E aí depois eu vou atrás do conhecimento e às vezes eu percebo que... Imagina, esse exemplo do carro é muito bom, né? Você tem umas ótimas tiradas. Imagine que você vai aprender a dirigir. Aí você vai lá e compra um carro de trilha. Um carro mecânico, de câmbio. Aí você vai e fica um tempão sem saber dirigir, porque você vai aprender a dirigir. Quando você termina de aprender a dirigir o carro, ele já não é mais mecânico, ele é automático. E aí aquele carro que você aprendeu a dirigir não serve mais para o propósito. Então você comprou um negócio, ele ficou defasado. Então, aprenda a dirigir, vai no seu tempo. A hora que você estiver já dentro do trilho, aí vai com isso, você vai conseguir botar em prática e ter um retorno financeiro disso. Então, né? Uma das coisas que a gente estava comentando agora é sobre essa resistência do pessoal e também a resistência financeira, que a gente também não tem nenhum incentivo aqui. Nós temos os melhores profissionais, mas o incentivo financeiro é complicadíssimo aqui, né? Então, eu vejo da seguinte maneira. Às vezes, se você vai num mundo em que a mudança está acontecendo muito rápido, agora com inteligência artificial, braço mecânico, cirurgia robótica à distância, cara, você não acha que isso está engessando a gente, cara? Quando a gente começa a
a dominar uma certa tecnologia, porque a gente conseguiu terminar de pagar os boletos ali, pô, a gente já está com 2 lá para frente. E aí, assim, meio que está impossível a gente conseguir acompanhar e ficar no topo da tecnologia forte, aqui, né? também. E eu acho que isso também atrapalha o pessoal para entrar, né? Isso. Porque o brasileiro, ele é manhoso, né? Ele olha e fala, isso aí está evoluindo num ponto que eu quero ver se eu pego esse processo mais para frente quando eu não precisar fazer nada, né? Achando que ele vai, por exemplo, na IA, por exemplo, eu estou mexendo com Mesh Mixer, não, eu vou esperar, vai chegar uma IA que vai fazer dente para mim automático, eu não vou precisar fazer isso. Assim como tem jovens agora que não estão querendo aprender a dirigir carro porque está esperando o autônomo, né? Vai querer viver de Uber, né? Mas eu não penso dessa forma, eu acho que tem que entrar no trilho logo. Lógico. Tem que entrar no trilho logo para você entender o que aconteceu, porque vai chegar um momento que parece que eles não vão entender o que aconteceu. Não vão entender, a mudança vai ser tanta. Imagina hoje uma pessoa um engenheiro, por exemplo, que vai fazer um projeto e ele parou no tempo e ele não mexe com CAD, ele só mexe com planta e desenha a planta no papel. Ele parece que ele passou lá uns 30 anos dormindo e acorda agora, ele olha, o cara abre um AutoCAD para ele e fala, calma, eita, cara, como assim? Ele não sabe nem, né? Então, na odontologia, a gente está indo para cirurgia robótica, cara. Né? Já estão fazendo autônoma, procedimentos autônomos. Isso, coisa que a gente a nunca cirurgia imaginou. A guiada estática está indo para a navegada. Já tem bons trabalhos mostrando que a navegada tem uma boa qualidade, de boa precisão, acurácia e tudo mais. Sem precisar de destreza do profissional operante. Né? Sem precisar da destreza do profissional operante. O que o profissional operante vai ter que ter de conhecimento para trabalhar nesse cenário? E que conhecimento que ele vai ter se ele não passou por nada do digital ainda? Então vai complicar. Vai complicar. Hoje o endodontista, praticamente o endodontista, ele está trabalhando com tomografia a todo momento. Ele ainda não está fazendo endoguiada totalmente, mas ele está analisando, diagnosticando com tomografia. Demais, né? O periodontista, o ortodontista, né? Então eu estou vendo o cenário está se complicando, né? Está se complicando. Então que eu entendo, aí cai certinho com aquilo que a gente estava comentando. O conhecimento é o mais importante. Então, quem está no digital não entra comprando, entra aprendendo. Isso. Aí você vai aprender a comprar até. Exato. E aprender como entrar no fluxo, como caminhar dentro do fluxo. E aí, uma vez que você já está aprendendo, você vai compreender as mudanças futuras. De repente, você vai fazer uma compra agora de um scanner sem fio. De repente, isso se adequa melhor ao seu perfil. E às vezes até aprender a não comprar. Ou a não comprar. Não cabe para mim. Não cabe para mim. Olha, não dá, no meu fluxo, uma fresadora não se encaixa. É o que a gente... o que a gente prega. Ou no meu isso fluxo, aí. uma impressora não se encaixa. Entender o seu modelo de negócio, aonde você quer chegar para perceber, fazer uma aquisição consciente. Sabe uma coisa que um aluno da turma 2 do mestrado, o Ziroldo, Rodrigo Ziroldo, ele fez um e-book falando como começar no digital, né? Ficou bem legal o trabalho dele. E aí a gente discutindo sobre como começar, ele falou, Wagner, aí eu falei, não, tem que começar fotografando, por exemplo. Tem que começar alugando um scanner. Ele falou, não, Wagner, tem que começar comprando um computador. Porque se você pensar que você está falando para uma gama de dentistas no Brasil todo, muitos deles não têm nem o computador. Ele tem até um computador, mas é um computador só para cadastro. Né? Ele não tem nem tem um software de gestão no consultório. Não, tem dentista que ainda enxerga radiografia revelada. Na janela. Tem muita gente, cara. Na janela. Prontuário de papel. Na janela, entendeu? Então, aí você falar assim para esse cara comprar um scanner, calma. Tem uma etapa antes. Primeiro você vai comprar um laptop. Aí são as perguntas que a gente faz. Às vezes o cara, eu quero comprar o scanner, mas peraí, como é que você trabalha com seus exames de imagem? Sim. Peraí, mas seu prontuário é de papel? Porque o digital não é ter scanner. Você fotografa no consultório? Né? Então ele está preocupado em comprar scanner, né? Ele quer uma moldeira digital, na verdade. É isso. Ele quer uma moldeira digital, mas só nisso não dá, porque você não entra aí dentro do nada. Aí é a pessoa que se frustra. Exatamente. É a pessoa que... Então os trilhos têm que ser coincidentes. Se você comprou uma locomotiva e você não tem um trilho para caminhar, não adiantou nada você ter a locomotiva, né? Então, um exemplo interessante também é o Ivan. O Ivan Yoshio foi aluno nosso do mestrado, professor de fotografia. Ele veio fazer o curso de mestrado digital
preocupado com o futuro da fotografia. Olha que interessante. Porque ele falou, tá chegando, os scanners estão chegando, scanner de face, scanner de boca. O que vai ser da minha foto? Aí, dentro do curso, ele falou, Wagner, o mundo ainda não fotografa. Exato. Porque você pegar desses 100% dos dentistas brasileiros, 5% já estão no digital. Quantos que fotografam? Vai ser um pouco maior. Foto de face. Foto de perfil, foto de DSD, foto... Quem fotografa? Então, nem a foto ainda difundiu. Então, aquele dentista que não tem o computador no consultório, ele não fotografa, ele não armazena fotos, ele não sabe guardar fotografias. Sabe de família, mas guardar fotografias do paciente. Então, tem muita gente... O Brasil é complexo, né? Porque a gente tem um espectro muito grande daquele que não tem o computador e daquele que está no máximo da potência aqui. E tudo isso aparece para a gente nos cursos, né? E O cara que está voando e o cara que está no caderno, né? E essa distância dos extremos está cada vez distanciando cada vez mais. É verdade. Agora, é difícil avisar para esse cara da outra ponta que ele precisa... Venha caminhando para cá, porque já você não vai ter nem como executar, você não vai ter nem ferramentas para usar. Agora, Vagnão, só mudando um pouquinho de assunto. Dessas teses todas aí de odontologia digital, umas que provavelmente teve uma relevância maior aí para você, que você falou assim, pô, um resultado que pode realmente isso daí mudar alguma coisa. O que você teve aí dessas teses que você viu de defesa? Quais são as que mais são relevantes assim aí para você? A gente está num processo de transição ali do mestrado. As primeiras turmas do mestrado, a preocupação não foi nem tanto pesquisar a odontologia digital, foi difundir conhecimento, né? Então a ideia nossa era, vamos fazer hoje a CAPES, né? Ela desenvolveu formas de você defender a sua dissertação de mestrado, não só fazendo pesquisa, mas você pode fazer formatos alternativos, né? Que é o que a gente fez, né? Isso. Formatos alternativos como um e-book, como uma patente, um POP, que é um procedimento operacional padrão. Você pode fazer um relatório técnico para uma empresa. Então tem vários formatos interessantes, porque eles enxergam que o mestrando ele tem um potencial muito grande de trazer benefício para a comunidade, para a sociedade. E às vezes é uma pesquisa, você faz a pesquisa, ela fica parada, isso gera um paper, esse paper é lido por 100 pessoas no mundo, e fica lá parado, né? Então, então eles falaram assim, tem outras coisas que a gente pode fazer. E isso chamou muita atenção da gente, porque eu entendo que o digital, como a gente tem 5% usando, a gente tem um mercado muito maior para ser divulgado, para ser explorado em termos de conhecimento, de vamos fazer algo que amplie o conhecimento das pessoas. Então a maioria dos nossos trabalhos tem sido voltado para isso. Tem sido voltado para divulgar o digital e não necessariamente testar o digital. Entendi. Então, um dos trabalhos que foi muito interessante foi da Mônica Pinha. A Mônica Pinha é uma radiologista venezuelana que veio fazer o curso aqui e ela fez um e-book falando sobre como os centros de radiologia deveriam fazer os seus protocolos de tomografia voltado para o fluxo digital. Porque agora o radiologista ele tem que pensar que ele não faz mais tomografia só para laudar. Não é só laudo. Ele faz a tomografia, a aquisição tomográfica, para que aquela imagem, aquele arquivo seja utilizado para fazer um planejamento endodôntico, periodontal, protético, bucomaxilofacial, né? Então ela fez um e-book e esse e-book teve uma difusão bem interessante no mundo todo. A gente colocou no site e ele teve lá em 15 dias 10 mil visualizações. Olha só, se pensar, né? 8 a 9 mil, alguma coisa assim, em 15 dias. A escalada foi assim, rápida, né? Foi um absurdo. Teve esse e-book do Rodrigo Ziroldo também, falando como você vai entrar no digital, foi bem interessante. Teve o trabalho do João Paulo, foi muito legal também, que ele fala como utilizar o fluxo digital CEREC com o sistema de implantes da Pleno. Então, você tem uma empresa de implante que tem um braço dentro do digital e você tem uma empresa que fabrica scanners, softwares e tudo mais, que se comunica, que faz a interface. Então, para o usuário Pleno, tinha dificuldade de entender como usar com o CEREC, e para o usuário CEREC, que quer migrar para o Pleno, também pode ter uma dificuldade. Isso foi um trabalho bem, bem interessante também. Teve um trabalho da Marcela Mortari, que ela vai defender agora
ela fez uma pesquisa em laboratórios de prótese. Eu ainda não estou com os resultados certinho, mas ela fez uma pesquisa com questionário espalhando para os laboratórios de prótese para saber, para os dentistas, para saber como que a comunicação com laboratórios é feita. Então, você comunica através de foto, você comunica através de escaneamento, você comunica através disso. Você sente falta disso? Qual que é a sua maior dificuldade na comunicação com o seu dentista? Bacana, então, aí teve... você pode ver que nitidamente você olha o perfil dentro dos grupos, que aquele que está trabalhando com o digital está eliminando umas dificuldades que o convencional ainda tem. Então, eu tenho dificuldade porque volta do laboratório um dente diferente do dente que eu pensava. Por quê? Porque ele mandou para o cara fez um outro dente que não estava no contexto e mandou o definitivo baseado em algo que não foi planejado. Quando a gente está no digital, você faz o mockup, ele segue o mockup para fazer o provisório, segue para fazer o definitivo. Prova o desenho, né? Visual. A previsibilidade toda, então... Replica, exatamente. Então, tem uns resultados muito, muito ricos, né? Teve o trabalho do Maurício Bulhões também, da turma de vocês, que ele fez um e-book sobre formas de se fazer uma reabilitação total pelo fluxo digital, né? Então você tem desde um protocolo metaloplástico até o de zircônia pintada, maquiada, estratificada. Rapaz do céu, então olha os braços, né? O Francis fez um trabalho um e-book sobre como utilizar o Nemotec, o Nemocast, para fazer um alinhador ortodôntico offside, home office, né? Home eles falam. Em home, isso. Em office. Em office, Agora já tem um monte de coisa. Home office. Fazer um alinhador, você fazer o seu próprio alinhador. No consultório. Então, dentro do seu consultório, né? O Pedrinho fez um canal de YouTube, né? Que ele divulga os trabalhos digital, como que as coisas estão acontecendo, viajou lá para o exterior, coloca lá. Tô aqui no IDS. Espetacular, né? Espetacular. Isso é. E agora a gente está caminhando para uma linha mais de pesquisa. Agora a gente está pegando os materiais e os protocolos. Entendi. E testando protocolos. Tá, agora é bancada mesmo, para ver o que é melhor e o que é pior. Agora a gente vai testar os fluxos. Mas porque nós temos também mais munição, mais informação de comparação. Porque antes não tinha. O que é melhor? O melhor é o que tem. Exatamente. Agora não. O que é o melhor? Não, eu tenho na prateleira... A, B, C, D, resina A, B, C... E olha como é assim rápido. Você pega 10 anos atrás, tinha 2 marcas de scanner no país. O que você comparava? Era A ou B. A pergunta era, você vai produzir ou só vai escanear? Eu só vou escanear, então é uma marca. Não, eu vou produzir. Então era essa. Mas o engraçado é que a gente está falando de informação, eu estou tentando lembrar aqui, você não vai lembrar disso, mas eu te conheci pessoalmente em 2015. Por quê? Eu estou na São Leopoldo lá desde 2010 dando aula. E a gente dividia o mesmo espaço em comum que eu chamava de cativeiro, que era o laboratório lá embaixo, onde você tinha o laboratório, a sala de odontologia digital. Sim. E aquela portinha... o calabouço. A portinha sempre ficava fechada. E eu perguntava, o que tem atrás? Não, aí é o pessoal do digital. Aí tá bom, aí o pessoal do digital. Um dia eu fui dar aula naquele laboratório e a porta estava aberta. Aí eu entrei lá, tinha uma fresadora e tinha uma impressora parada. Sim. Aí você veio, você tava lá, aí você saiu e entrou. Aí eu entrei, encontrei com o Vário, o que é isso aqui? Isso é uma impressora. Legal. E a fresadora? Falei, mas a impressora tem alguma coisa para ver? Não, tá parada porque a gente não conseguiu colocar ela para funcionar. Era uma empresa até de Valinhos aqui, eles estavam desenvolvendo uma impressora e não conseguia estabilizar a mesa, a gente não conseguia imprimir nada ali. Ali, mastigando. E eu uso de exemplo isso em aula porque, olha só, nós estamos falando de 10 anos atrás. Em termos evolutivos, é pouquíssimo. Pouquíssimo. Qual a chance disso acontecer hoje? Você diz E você comprar um produto e não conseguir pôr para funcionar? Não, hoje as coisas já estão mais mastigadas, né? Estão mais mastigadas. Talvez Informação. Talvez hoje, no extremo da cadeia, você tem esse tipo de situação. Sei lá, uma cirurgia navegada, você vai comprar um equipamento e você não está muito habituado, corre o risco de você comprar, porque precisa de uma caminhada prévia. Mas hoje uma impressora está entregando produtos com uma velocidade, né? Você tem o scanner hoje, comprar um scanner e não usar o pó
ele já mais ágil. Você escaneia ali, é só auxiliar escanear. E as dúvidas, eu lembro as opções que quando tem. eu fui na Trishape, lá na Dinamarca, eu fui tirar dúvida com o professor que estava dando aula pra gente sobre scanner, e eu fui tirar dúvidas com ele sobre a técnica de escaneamento. Ele falou, por que você está perguntando isso? Eu falei, eu tô querendo melhorar o meu escaneamento, né? Ele falou assim, mas é você que faz. Você que escaneia? Porque aqui o dentista não escaneia. Ele olha e fala, auxiliar, escaneia para mim. Agora é sua hora. Porque porque isso é um procedimento corriqueiro e sem necessidade de grandes conhecimentos, entendeu? Grandes refinamento de técnica. Olha que interessante. E ele falou assim, você não tá sabendo, lá a gente passa pano no chão, a gente atende o telefone, a gente, entendeu? Arruma antena, põe um bombril na antena. No Brasil a gente faz a cadeia quase completa, né? Então já tem muita gente fazendo isso, mas as coisas estão ficando tão mais fáceis que desenhar está ficando mais simples, imprimir está ficando mais simples. Mas essa é exatamente a percepção que a gente teve lá fora, que os processos são tão enlatados e resumidos ao ponto de você conseguir protocolar e passar para uma pessoa sem treinamento fazer. É o que a gente percebe. Então é o que você falou. Quem vai escanear para mim é uma auxiliar. Então tem que reduzir demais a chance de erro para ela fazer. Imprimir. Por que as empresas de impressão voltadas para a odontologia tentam empacotar muito o processo? A ponto de você não ter contato, né? É assim. Você vai tirar, lavar, entregar fazer pronto. a pós-cura. Entregar pronto. Tá aí Aí né? Aqui não, aqui o que acontece? É um Frankenstein. A impressão 3D no consultório odontológico, para quem não tem tanto conhecimento, é um Frankenstein, porque eu imprimo com essa marca, eu lavo com essa, e eu curo com essa, e eu uso a água benta dessa daqui para dar certo, e aí reza para ter um resultado bom. São várias fronteiras, né? Uhum. Várias fronteiras. Com essas que a gente já superou, já passou e que você já vislumbra aí no futuro, que você já acompanha aí com os cursos, né? Será que você acha que, por exemplo, a realidade virtual ou a realidade aumentada seria agora essa nova fronteira que a gente vai enfrentar, tanto no ensino ou até com a relação com o paciente? Isso é fabuloso, né? Isso é fabuloso. Eu vejo o digital, isso que você comentou, o digital, por hora, a gente arranhando o casco, né, disso tudo, né? Isso aí. Já tem um cara dando ré no foguete lá e exato. A gente tá feliz por estar imprimindo um dente no consultório, né? Mas tem aquela galera que tá lá na frente. Então, aí uma aluna nossa, Cristiane, ela fez um protocolo de trabalho que envolvia realidade aumentada. Então, imagine você atendendo o seu paciente com óculos, e você olha para o dente do seu paciente e você vê a radiografia sobreposta à boca. E aí ela fazendo uma endodontia, visualizando a extensão da raiz ali. Ou então fazendo uma pério, e aí você sobrepõe a imagem, você visualiza onde está a crista óssea naquele momento e qual é o limite de corte para você fazer a plastia. Hoje a gente está imprimindo guias e talvez você não precisa mais imprimir, materializar isso, né, cara? Então, isso... acho que é a nova fronteira. E isso no ensino... No ensino, esses dias a gente lá na São Leopoldo Mandique, a gente estava dando uma aula com mestrado, com uma lousa dessas digitais, e eu sou meio descrente de que você consiga fazer CAD de forma touch, né? Mas a gente botou a tela lá e a gente começou a desenhar com a mão aqui, os alunos assistindo. Então imagina uma aula de anatomia, uma aula de qualquer coisa, você construindo na frente dele, na tela. Então a comunicação que ele está falando, né, que hoje a gente já aplica com o nosso paciente, porque a gente não vai ficar desenhando na frente do paciente. Até o sorriso você pode, no DSD, no planejamento digital sim, mas você não vai executar isso na frente do paciente. Mas isso como instrumento de ensino é assustador. Assustador. Presente, então, né? Presente. Então, os instrumentos hoje, eu não sei se vocês foram no IDS, não foram? O que eu vi lá, um desenvolvimento marcante, é que essa necessidade da gente visualizar a boca de forma direta vai acabar. Então, isso aqui, ó, né? Aquela torcida de pescoço, negócio lá, ou com microscópio você vai fazer. Hoje o pessoal está usando microscópio com o olho direto, cravado no equipamento. Ele vai desplugar o olho do equipamento. Você vai estar com o microscópio, mas você vai estar com trabalhar na tela. Ou na tela projetada, ou com um óculos, que eu acho que pode ser pior porque você não consegue ver o resto, né? Então, aparentemente, você vai ter uma tela e o microscópio vendo, e você vai trabalhar assim, ó, né? Como é a robótica. Isso aqui a gente, a princípio, pelo que eu vi, a odontologia vai ser uma das últimas profissões aí
a ser substituída por robô. Sim. A gente tem um tempo aí de vida. Muito né? braçal ainda. Do muito IDS manual. tem um scanner lá que Você não vai fazer uma ressonância, restauração com anestesia tomografia. geral. Você não vai fazer uma restauração com anestesia geral e o cara engessado e travado. Estão tentando, mas isso vai criar Isso vai, a gente- acho que vai demorar um pouco. A gente ainda é abençoado por ter uma profissão que tem chão ainda. Tá. Mas assim, se você está distante disso, você vai ter até dificuldade de compreender como isso está sendo feito. Então, porque quem entende fresadora, por exemplo, quando você vai pensar em robótica, o braço mecânico Ele já pensa fresado. ele vai funcionar como Pensar digital. como uma fresadora. Nós não mudamos, a gente que dá aula de prótese fixa, nós não tivemos que mudar nossa aula de ponta cabeça, De ponta cabeça. porque hoje em dia a gente dá aula de prótese fixa pensando na produção da peça. Começar com o dente do fim. Não, você vai fazer o seu preparo, você quer saber como vai ser feito sua peça. Cadê o seu dente? Né? Onde está o seu dente futuro? aí Como no você meio vai desse- materializar? Eu vou fresar, o seu preparo é diferente. Eu preparo de um jeito. Eu vou imprimir. Já pensando com Eu vou o cano. moldar, eu vou usar metal, eu vou usar cerâmica. O cano Seu virou preparo muda. O Khan virou um avatar. Ele tá exatamente. aqui, Ele tá aí. No momento que você está executando, você está já Você tá- pensando com A fresadora não questão vai fazer esse binária ângulo. lá do- A minha do fresadora processo. não vai fazer esse ângulo. Mas a minha impressora faz. Vai chegar um momento, Exato. Aí, é aprendendo, incrível isso, né? aprendendo com outras áreas, vai chegar um momento que o resultado não vai ser mais o diferencial. Por quê? Se a gente pensar em IA, evolução de IA, não só odontologia, vamos falar cenário global aí. Então, você saber mandar fazer não vai ser mais o diferencial, é ou não é? Então, hoje em dia, você pede um trabalho, para quem sabe pedir, Sim, tá pronto. tá pronto. Então, eu acho que o diferencial no futuro próximo vai ser como você lida com os problemas. Você sabe resolver problema? Porque o produto final Você colocou um ponto importante, é verdade. é a evolução da IA. Você pega uma empresa, eu vou ter que fazer uma planilha para entregar pronto? Não é mais diferencial. 2 segundos. Qualquer um vai entregar. Uma apresentação? O Qualquer um vai mecanizado entregar. vai ser substituído. Mas agora é o seguinte, a pergunta é, você sabe pedir? No caso da IA, nossa. E você sabe, quando você pediu e não alcançou o que você desejava, Você sabe resolver o problema? Você sabe contornar isso, aí, né? resolver o problema. Porque tem até várias escolas mesmo de educação básica fora do país que não estão mais ensinando. Porque você não precisa mais saber. Ensinando o conhecimento específico. Ensinando o que você tem que decorar. Porque se eu quiser saber quem descobriu o Brasil, eu pergunto aqui, ele me diz. em meio segundo tá uma aula aqui. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Tá aqui uma aula, eu não preciso mais decorar isso. Né? A minha preocupação com relação a isso é se a IA vai estar falando a verdade para nós. Né? Então, pensando na odontologia, eu acho que é mais simples. Porque você fala assim, eu quero um molar inferior direito. Aí o software vai lá e te dá. Você escaneou, ele já vai te sugerir, já sugere o dente para você, ele te dá o dente. A questão é você olhar aquele dente e falar assim, esse dente é um dente bonito, mas ele não cabe para essa situação. E aí entra uma interpretação. Aí talvez o conhecimento tenha que vir antes para você julgar aquilo que você está recebendo. Né? Então ele vai te oferecer. Um exemplo claro é o alinhador. Os alinhadores. O pessoal escaneia e manda lá para fazer o alinhador. Uma pessoa que não é dentista desenha para você a sequência de alinhadores que você vai usar. Vem para você não tem conhecimento para poder julgar se aquilo que o cara fez está certo ou está errado. Você põe na boca do seu paciente e não necessariamente você vai colher resultados. A IA da empresa que fez o alinhador, ela não sabe se você obteve êxito. Ela não tem nenhum feedback para saber se aquilo que ela projetou. Aí ela fala, eu estou alimentando meu banco de dados porque nós fizemos não sei quantos milhões de casos. Mas você sabe qual que deu certo? Não sabe qual que deu certo. Então você não sabe nada. É vender caixão, né? Nunca então, volta o cliente. Cabe a pessoa. Por isso que eu acredito muito no. Eu acredito muito no alinhador em office, né, do dentista, porque ele tem que corrigir tanto aquilo que vem de fora que talvez seja melhor ele fazer. No meio do caminho. Talvez seja melhor ele fazer. Ou ele gerar o prompt dele lá, a programação, para que a IA faça como ele faz. Entendeu? Então eu vou te fazer uma pergunta, Wagner. Você me levantou uma lebre, tá? Com a evolução da IA, que tá galopando, tá? E a evolução do software junto. Você acha que vai acabar o cadista? Ele vai perder bastante espaço, mas ele vai ocupar outros espaços, essa junção, né?
Então eu vejo, por exemplo, hoje você vê os softwares sobrepõem praticamente. Eu brigo com o Implant Studio lá, que eu ponho o escaneamento, ponho a tomo, aí ele sobrepõe e me dá a sugestão de sobreposição. Aí eu falo, não ficou bom. Aí eu vou lá, tiro e vou mexer. Nunca consigo melhor do que ele conseguiu. E eu tô apanhando para ele. Eu tô olhando para ele e falo, tá bom, vai, deixa eu ficar quieto, você tá melhor do que eu, né? Então, para muitas coisas ele vai fazer praticamente automaticamente. Mas aí a gente vai evoluir no processo. Porque hoje, eu acho que a gente tá aperfeiçoando a produção de dentinhos. Então a gente, antigamente, penso lá, fazendo facetas, por exemplo. Vamos fazer faceta? Vamos. Quem que é o melhor cara de faceta do Brasil? Paulo Cano. Então ele sabia fazer escultura maravilhosa e tinha que mandar para ele Marco Celestrino, esses caras, né, os feras. O CAD democratizou o artesanato sobre o dente, não é isso? Então aí hoje várias pessoas conseguem fazer os dentes porque eu vou lá na biblioteca, eu pego o dente do Paulo Cano. Desculpa, Paulo, tamo junto. Mas eu pego o seu dente, pego o dente do Raito lá, do Raito, nunca sei o nome dele certo. Pego o dente da biblioteca e uso o dente da biblioteca. E agora o software já está até me pedindo. Falou, cara, fica na sua aí. Já eu vou sugerir para você o dente que você tem que colocar ali. Só que tem uma parte que a gente ainda é muito cru, que é essa interação dente, face e oclusão. Eu acho que aí o cadista hoje, talvez ele não opere ali subindo e descendo a altura da cúspide ali, ele não vai fazer esse, eu vou escolher o dente tal porque eu gosto dele, não. Isso vai para mais a junção das coisas em relação à oclusão, coisa que o Dora está fazendo, por exemplo, né? O Dora está um passo na frente aí, no planejamento integrado com a função e com a estética, de uma maneira, por exemplo, uma coisa que a gente perde, está diminuindo, mas a gente perde muito tempo no consultório, é com a provisionalização, né? Então a gente faz o provisório no intuito de obter respostas se aquilo está fisiológico, está harmônico, está do gosto do cliente. Test drive. Alterável, né? É o nosso teste antes da obra ser finalizada. E eu acho que o digital vai diminuir cada vez mais essa necessidade de provisionalização, de diagnóstico no meio do percurso, preparar para testar. Né? Validações. E aí, o cara que vai estar operando ali no computador, ele tem que ter um conhecimento, tem que ter uma bagagem. Talvez seja esse cara de 40 e poucos anos. E ele... Por isso que eu montei o laboratório. E vai jogar a régua dele mais para cima, né? Vai facilitar processos para ele, como facilitou para nós, mas ele ainda vai conseguir evoluir, talvez, e integrar, no tempo. E integrar, porque hoje você pode colocar, o protocolo normal seria fazer uma ortodontia, por exemplo, e depois instalar os implantes. Hoje, com o digital, você pode colocar o implante para auxiliar a ortodontia. Então, e aí, o técnico está habilitado a fazer esse planejamento todo? É difícil. Eu acho que o dentista tem um espaço importante aí. Sim. Então, por que eu acabei montando o laboratório de odontologia digital? A gente nem chama de laboratório de prótese. Ele é o laboratório de soluções digitais. Porque a gente entende que a prótese é parte do processo, que integra com a radiologia, que integra com a orto, com a bucomaxilo, com a pediatria, com a pério, com a endo. Está tudo ali num balaio. Para fazer essa intersecção de tudo, o cadista vai ser um cara importante. Eu não acredito muito que a empresa de CAD... A empresa de CAD nem desenvolveu uma anatomia de um banco de dentes de criança ainda. Não tem biblioteca pediátrica ainda. Então eles ficam muito presos na demanda inicial, que é, quero fazer dente, quero fazer implante, quero fazer guia, quero fazer alinhador. O que vende. É o que vende. E aí ficam uns gaps grandes entre tudo, né? Agora que estão surgindo um software para guia periodontal, os caras... Era tudo no jeitinho. No Mesh Mixer da vida, né? A gente tem que jogar para lá, né? Então, eu acho que esse é igual no engenheiro. O engenheiro hoje, se pegar um arquiteto, ele não vai ter mais o trabalho de pegar o compasso, o transferidor e fazer. Ele joga no AutoCAD, ele escolhe até o móvel, a plantinha que vai no vaso. Está imerso. Só que olha a sofisticação que tem os projetos hoje de CAD. Olha o nível de sofisticação. Então, o cérebro por trás ali ainda está precisando da gente, né? A gente... Vamos para as considerações finais aí. Quer fazer mais uma pergunta para o professor? Desculpa aí, viu? Perdão aí. A ideia Rapaz é essa. Do céu, o negócio é forte. A dona Célia está esperando. Nossa senhora. Você vê como flui. Se quiser, fica 2 dias aqui falando.
Tem assunto. A gente tem. Eu tava com saudade também, faz tempo que a gente não se encontra. Tatu cheira tatu, né? Não, acho que para concluir é o seguinte, acho que a gente não pode perder a oportunidade da vivência e expertise que o Wagner tem de ensino, de respirar odontologia digital há tantos anos, né? O que você vê para um futuro próximo aí com relação a equipamentos, produção, material? O que você acha que vai vir para onde a gente está caminhando em termos de produção, de ajudar a gente clinicamente? Eu acho que é isso que a gente estava comentando, né? A IA está forte. Eu acho que a IA, a gente está pensando muito no CAD/CAM, mas a IA vai vir muito forte na parte de gestão de consultórios, né? De gestão, a gente hoje, dentista, ele é um péssimo administrador, ele tem que fazer muita coisa, né? Então, nós somos péssimos administradores. É que, na verdade, a odontologia é uma profissão lucrativa. Ela é muito lucrativa. Por isso que a gente sobrevive. Porque se a gente tivesse o lucro que uma padaria tem, o lucro, né, que um outro negócio tem, a gente não sobreviveria. Então, a gente é péssimo na gestão. Eu acho que a gestão vai melhorar, a comunicação com o paciente vai melhorar, o marketing dos consultórios já está visivelmente melhorando, né? As pessoas estão trabalhando nisso. Então, no digital à parte aqui, um paralelo, eu acho que isso aqui vai caminhar muito, muito rápido. No nosso mundinho, que a gente gosta da cozinha ali, do scanner, a gente está vendo os scanners evoluindo muito, baixando o preço. Então, acho que vai ter uma ampliação disso no mercado e eu não sei se vai ter gente para dar o passo seguinte, né? Então, vocês estão vendo aí os laboratórios tipo Kion criando estruturas monstruosas, porque nem todos os laboratórios vão dar conta da demanda que vai vir do digital, né? Então, tem muita gente comprando scanner e para quem que ele vai mandar? Para quem que ele vai mandar? Então, a gente está vendo uma popularização do escaneamento. O escaneamento não é mais uma ferramenta, nunca foi, na verdade. Talvez tenha sido no início uma ferramenta de moldagem digital. Hoje ela é uma ferramenta de, como o Nelson Silva sempre falava na aula lá, ele fala, é uma ferramenta de captura de informações, né? Então hoje você escaneia para comunicar com o paciente, você escaneia para ter um backup da boca do paciente, você escaneia para ter uma biblioteca de dentes, como foi o trabalho do Demétrio, que eu até esqueci de comentar. O Demétrio defendeu a dissertação dele falando sobre como fazer uma biblioteca de dentes, ou seja, como pegar a boca do seu paciente e capturar aquela anatomia para servir para ele e para servir para outros. Então você tem uma boca, um desenho, né? E isso pode estar ao alcance de qualquer um com um Mesh Mixer da vida, um software gratuito, né? Então, olha só a abertura que isso gera, né? Então, o scanner não é mais uma ferramenta somente de moldagem, é uma ferramenta integrada com aplicativos e tudo mais. A gente está vindo com os movimentos dinâmicos, né? Abertura, fechamento, protusão, lateralidade, e integrado com tomografia. Então, hoje a gente está chegando... imagina um cirurgião bucomaxilo hoje fazer uma cirurgia sem usar o recurso digital. Talvez futuramente a gente pense numa prótese da mesma maneira. Falou assim, como é que é? Como é que você fazia antes? Você fazia um aumento da DVO, ficava testando o aumento da DVO, você não sabe onde está o côndilo. Então, como que você fazia antes? Então, a gente está numa guinada forte nessa dinâmica, até do sorriso também. Você viu lá a visualização dos mockups, né? Talvez o mockup físico fique dispensável em breve, porque a gente consegue ver dinâmica de DSD. Isso é espetacular. Isso é espetacular. E aí, nas fresadoras e impressoras, olha que interessante. Vou contar uma percepção. Não devia estar contando para vocês, não, que a gente mal se conhece, mas. Mas olha que interessante. Eu achava que a impressão 3D ia sepultar a fresadora. Eu falava, nossa, impressão 3D, vindo nesse preço, com materiais convincentes, a gente não sabe ainda se eles vão durar o que a gente espera, mas eles já estão com cor interessante, com dureza, resistência, adesividade. Então tem várias coisas para a gente testar ainda, mas promete muito. Adaptação linda, né? Então você fala, cara, será que isso vai matar a fresadora? E ao mesmo tempo isso ela vai oxigenar o digital. A gente está em 5%. Tem 5%. As indústrias estão investindo em fresadoras de grande porte. Zircônia vindo com tudo, com possibilidades adesivas, né? Então, talvez o chairside se transforme em impressão 3D. Estou chutando aqui, especulando. Mas a fresadora, ela vai dar eu acho que ela vai dar um salto industrial. Não em chairside. Porque ela é mais custosa para o dentista fresar e tudo mais. Mas os laboratórios de grande porte estão investindo pesado. Cada vez mais você vê fresadoras
que trocam lá os blocos automáticos, aquele negócio. Então a industrialização está chegando aí dentro das fresadoras. Não sei se isso está batendo com a percepção de vocês. Claro. Mas o mercado bate forte. Ao mesmo tempo, a fresadora que está parada, ela vai ter que jogar o preço lá embaixo. Exatamente. E aí já o público que já não tinha acesso à fresadora vai começar a ter. Você viu um exemplo interessante? É a injeção de IMEX, né? Acho que a palavra é essa. A gente oxigena. falou, surgiu o bloco do IMEX, a gente falou, vai acabar a injeção do IMEX. Vai nada. Aí o cara começa a imprimir o padrão já posicionado para injetar, que é mais barato que fresado. E dá um. Então, tem solução para todo mundo. É impressionante como isso. E é assim, que talvez a mensagem em relação a isso seja o seguinte: observe o mundo como ele está mudando, né? A gente tá a gente saiu do táxi, foi pro Uber. A gente está com o celular aí, com tanta coisa, IA, as escolas, a forma como a gente estuda, faz uma dissertação hoje, você faz uma revisão de literatura. Imagina essa gama de mudanças que está acontecendo na nossa vida, né? Quem tem filho está na escola, vê a mudança que está acontecendo no ensino das crianças. Joga isso para dentro do nosso consultório, né? O que eu tenho que fazer para mudar? Né? Hoje você liga aqui, compra no Mercado Livre, o cara te entrega um produto amanhã, que antes você teria que ir no centro, tinha que ir para São Paulo, fazer uma pesquisa no centro lá e comprar na loja. Hoje você liga e o cara no outro dia te entrega. Será que já você não vai estar fazendo uma manufatura na sua própria casa? Né? É o que está acontecendo no consultório. Então as coisas estão mudando muito radicalmente e você estando dentro dos trilhos fica mais fácil. Então o meu conselho é se intere disso, estude. Fica preocupado se o seu vizinho tem o scanner e você não tem ainda. Calma, tá tudo tranquilo. 95% não tem, né? Mas você tem que estar consciente do que está acontecendo, envolvido. Tem que estudar. Aí vocês procuram o EOD para poder fazer o curso lá em São Paulo. Fazer as considerações. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Então é o seguinte, professor. Toda vez que você der uma olhada na TV, no Spotify, né, algum postzinho, alguma palestra nossa, alguma aula dos meninos do EOD, saiba que você está lá conosco, tá certo? Essa é a presença. A gente tem alguns pilares que constroem o Excelência, né? Que fez com que a gente acontecesse. E um deles chama-se Wagner Ortega, tá? Então, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Por ter construído a nossa história, ajudado a gente a se unir e torcer. Quero que continue torcendo por nós e que a gente se encontre em breve, quem sabe um doutorado logo mais. Vamos nessa batalha. Né? Muito obrigado por dispensar seu tempo aí precioso com os meninos, da dona Célia. Sim. E em nome de Demétrio, Rafael, Luiz, João, obrigado por mais um podcast aí. E a sua presença. Muito bom, Vagnão. O Vagnão foi o nosso primeiro convidado, né? E devido à agenda, tudo no 19º podcast deu certo. Eu te falo, não é inovação, é difícil. Meio que de bate pronto, né? Que foi na quarta-feira que a gente fechou e casou com a agenda ali sem querer e foi muito legal, Vagnão. Show. É o cara ímpar aí, a gente é fã seu. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz com a conquista de vocês. Cara, é demais. Qual que é o objetivo final de você ter um curso de mestrado? Né? Qual que é o objetivo final de você ser professor, né, cara? Isso é mentira. É jogar semente, né, cara? E vendo vocês aqui, eu não sei, eu nem me coloco muito na posição de professor, porque a gente trilhou junto, construiu junto, né? O Demétrio já está no digital antes de mim, então é uma coisa, a gente se encontrou, né? E por sorte do destino aí, das nossas vidas, vocês formaram um time fantástico, tá crescendo, todo mundo fala bem, todo mundo que vai fazer o curso com vocês fala, cara, eu tô aqui com os meninos, cara, que animal, que não sei o que lá, tô aprendendo pra caramba, o pessoal tá fazendo o curso, vai um atrás do outro, né? Então, isso tá demonstrando que a gente acho que acertou o caminho, né? Acertou a proposta e sempre sendo uma proposta generosa, né, cara? Eu acho que o professor não tá aqui para ser dono de nada, ele é só um veículo, né? Ele é só eu tô ali, a gente passa, tô aprendendo junto com vocês, tô aprendendo com as outras turmas que estão vindo aqui também. E foi muito bom aprender com vocês também. Então a gente trocou muita informação e a gente tá sempre aí. O que vocês precisarem de mim, vocês sabem que vocês podem contar.
Quero que vocês apareçam lá no curso também para a gente poder trocar uma figurinha e vocês mostrarem esse sucesso que vocês estão alcançando para eles também. Isso serve de estímulo porque às vezes é interessante isso, né? O mestrado ele é um curso muito sem propósito fixo. Então, por exemplo, vou fazer uma especialização. Por que você faz especialização? Para ser especialista. Eu quero trabalhar com implante, quero fazer ortodontia, né? E o mestrado? Antigamente era fazer mestrado para ser professor. Mas hoje não necessariamente. Hoje o mestrado é para você ampliar a luz, clarear o mundo que vem pela frente, né? Então, e esse leque que abriu para vocês, esse case, né? Eu espero que se abram para outros também, e a gente vai fazendo isso, e foi maravilhoso encontrar vocês. E tamo junto, né? Tamo junto. De bola. E mandar um agradecimento especial para a Célia e os meninos que te deram parada. que permitiram, me autorizaram estar aqui. Sem eles nada seria possível. Nós agradecemos também.